Pois muito bem, meus amigos, eu gostaria de falar a respeito da Heaven's Gate. Vocês já ouviram falar da Heaven's Gate? O que foi a Heaven's Gate? A Heaven's Gate, uma religião americana com base em OVNIs, objetos voadores não identificados, que foi criada e liderada por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles no ano de 1974. Era o dia 26 de março do ano de 1977 que a polícia recebeu uma denúncia anônima. A polícia. Tal denúncia afirmava que se os policiais fossem até uma mansão num bairro nobre de San Diego, eles encontrariam dezenas de corpos, na verdade, 39 corpos, já em elevado estado de decomposição. Todos os corpos estavam vestidos de preto. Os policiais ficaram chocados com a cena, que parecia ter saído de um filme de terror. Os corpos, além de estarem vestidos de preto, estavam cobertos por um grande pano roxo. De acordo com a polícia, ao lado de cada corpo inanimado, cadáver, ao lado de cada cadáver, tinha uma mala, como se os mortos estivessem prontos para uma viagem. O mundo ficou chocado, todo mundo, essa notícia correu. O mundo ficou chocado e foi difícil digerir o fato de que era o maior suicídio em massa da história dos Estados Unidos. Marshall Applewhite havia sido um professor universitário, ele era casado e pai de 2 filhos. Foi o criador de uma seita chamada Heaven's Gate, porta ou portal ou portão do paraíso. Heaven's Gate pode ser porta ou portão do paraíso. Applewhite teve uma epifania e passou a acreditar que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Foi internado numa clínica psiquiátrica na cidade de Houston. Ele foi na cidade de Houston. Na clínica, Marshall Applewhite conheceu a enfermeira Bonnie Lou Nettles, que convenceu eles que eles já se conheciam numa vida anterior. Ela convenceu ele. A gente se conhece numa vida anterior. O encontro dos dois, ela também falou que não foi por acaso, mas uma premeditação de alienígenas. Alienígenas premeditaram esse encontro, que escolheram os dois a dedo, tanto o Marshall Applewhite como a Bonnie Lou Nettles. E eles foram enviados à Terra como mensageiros de Deus para cumprir profecias bíblicas. Essa enfermeira tinha muito interesse em teosofia e profecias. Ela lia muito sobre isso. Teosofia e profecias. Eles adotaram pseudônimos. Marshall Applewhite era Bo e Pip. E Bonnie era Do e Ti. Os dois afirmavam que tinham contato frequente com extraterrestres. E tinham uma crença louca que quando morressem, ressuscitariam dentro de uma espaçonave. Os dois escreveram panfletos explicando a reencarnação de Jesus Cristo como um texano, em referência a Marshall Applewhite. Mas como tudo começou? Vamos entender como tudo começou. Era o ano de 1974. Marshall e Bonnie começaram o recrutamento de discípulos, que os dois chamavam tais discípulos de tripulantes. Os discípulos que eles estavam recrutando, eles chamavam de tripulantes. Eram ideias arrojadas para a época e por isso criou um forte impacto nos ouvintes. O grupo pregava e acreditava que o planeta Terra passaria por uma mudança e que a única forma de sobreviver e passar por tais mudanças drásticas que ia acontecer na Terra seria deixar o planeta Terra. Os escolhidos para ascender a um novo nível de evolução deviam se livrar de todas as características humanas que os ligavam ao planeta Terra. Sabiam?
No ano de 1985, a enfermeira Bonnie Nettles morreu, faleceu, e o grupo permaneceu unido mais do que nunca. Os discípulos deixaram para trás bens materiais e foram viver em comunidade. Uma comunidade onde tudo era compartilhado, tudo era dividido. O Marshall Applewhite pregava que para ter uma completa renúncia do sexo, deveriam se castrar. Ele pregava que deveriam se castrar como renúncia do sexo, pois o órgão genital era o causador da vontade sexual. Que loucura! Vamos ver mais. Usavam a internet para propagar suas ideias, vocês sabiam? Suas ideias e ensinamentos, com um número maior de pessoas. Eles queriam que mais pessoas soubessem sobre os ensinamentos dele. Desenvolviam websites para clientes dispostos a ter maior visibilidade dos negócios e usavam o nome de Higher Saucer. Pois era março do ano de 1997. 39 membros da Heaven's Gate, com idades entre 26 e 72 anos, se vestiram com camisas pretas, calças pretas de ginásticas e tênis da Nike. Tinham patches nos ombros com a frase Heaven's Gate Highway Team, que quer dizer equipe de expedição da Heaven's Gate. Uma forte referência a Star Trek. Lembra de Star Trek? A tragédia, como foi? Depois dos 39 membros estarem vestidos de preto, tomaram fenobarbitol. Tomaram fenobarbitol, o quê? Misturado com suco de maçã e vodka. Depois deitaram em suas respectivas beliches com a barriga para cima. Ai, que loucura. Além do mais, colocaram sacos plásticos nas cabeças para induzir a asfixia. O que tais pessoas esperavam com esse ato? Vamos entender. Eles acreditavam, por influência de Applewhite, que o suicídio coletivo era para embarcar numa nave alienígena. Um outro texto explica o propósito do grupo, que praticando o suicídio atingiriam outro nível de existência. Como muitos lembram, diferentes do caso do pastor Jim Jones, que houve aquele suicídio na Guiana Francesa, o suicídio foi sem ninguém ser coagido para praticar o ato de suicídio. Ninguém foi coagido. O ato foi sem coerção. Além do mais, o cometa Hale-Bopp estava no seu brilho máximo. E os membros da seita acreditavam que seriam parte do cometa quando ele passasse pela Terra. Uma nave estaria acompanhando o cometa. Mas sobre Marshall e Bonnie, vamos ver mais. Os dois amigos íntimos, Marshall e Bonnie, estudaram a vida de São Francisco de Assis e leram as obras de Helena Blavatsky e R. D. Lane e Richard Bach. Seus estudos bíblicos, que foram muitos, era por intermédio da Bíblia King James, a versão do Rei Tiago, onde o estudo do Novo Testamento foi constante. O foco dos dois era sobre os ensinamentos sobre cristologia, ascetismo e escatologia. Marshall Applewhite lia também livros sobre ficção científica, sabiam? Ele leu obras de Arthur Clarke e Robert A. Heinlein. Ele leu essa obra desses grandes escritores. Os dois decidiram contatar extraterrestres e procuraram por seguidores que também pensassem da mesma forma. Pessoas que pensassem como eles pensavam. Applewhite acreditava que ele era um descendente direto de Jesus Cristo, o que significava que ele estava em um nível acima dos outros humanos. Todos os seguidores, ou os tripulantes, entre aspas, das Heaven Gates acreditavam que o planeta Terra estava prestes a ser reciclado, ia ter uma reciclagem. Isso é limpo, renovado e rejuvenescido, ia acontecer. Para se referir ao corpo de alguém, eles usavam a palavra veículo, entre aspas. Marshall Applewhite afirmava que uma espaçonave estava seguindo o cometa Hale-Bopp. Tinha uma espaçonave seguindo esse cometa. E somente com o suicídio, suas almas poderiam subir a bordo da espaçonave. Somente com esse suicídio. Todos pensavam que após a morte, um objeto voador
não identificado, um OVNI, que é um objeto voador não identificado, tomaria suas almas para outro nível de existência, acima do humano, o qual Marshall Applewhite escreveu ser ambos físico e espiritual. Os corpos que cometeram suicídio foram todos cremados. Foram todos cremados. Apenas um dos membros do grupo não cometeu suicídio, o Rio de Angelo, o Richard Ford. Apenas um. Todos os demais cometeram suicídio. Infelizmente, tive que falar sobre isso.